Oferecimento Jaqutar Camisaria. Cidinha Centro Estética tem uma equipe totalmente qualificada para atender sua clientela. Tratamento facial e corporal, cabelo, maquiagem e unha, designer de sobrancelha, bronzeamento por vaporização e conta também com o dia da noiva. Seu endereço fica na Galeria Brasil, sala 117, com o telefone 3522 1263 ou 9911 9483. Olá! O programa Somos Um em Deus está começando e hoje está com uma pessoa muito especial, uma pessoa de Deus, e eu creio que vai falar muito com você novamente este programa. Ele já foi professor do meu filho e eu sei que é professor de muitos alunos e eu sei que todos vão querer assistir este programa, né, Éder? E vai ser uma bênção e eu estou muito feliz e honrada com a presença dele hoje à tarde aqui. Olá, Éder. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz mesmo. Aliás, já era para ter sido, né, Éder? Mas Deus sabe de todas as coisas. E se sinta à vontade, o programa é totalmente seu. Obrigado. Eu é que agradeço, né? Nós já tínhamos comentado desde o ano passado, já que a gente vem, né? Mas as agendas não fecham, estão muito cheias. Ai. Mas eu acredito que Deus preparou esse lugar, esse ambiente, essa data, né? Então, acredito que vai ser bem especial. Amém. Então, Éder, como a gente estava conversando, tu disse para mim que tu sempre foi, sim, uma pessoa que sempre conviveu na igreja, mas que muitos testemunhos teria para nos contar aqui, né? E eu quero deixar aí para ti, para contar pra gente tudo isso. Eu até estava conversando contigo, disse assim, Fernanda, porque parece que o programa é mais voltado para um testemunho, né? E eu havia comentado que por nascer na igreja, né, por ser filho de crente, como dizem, né? Sim. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem testemunho. E eu, durante muito tempo, eu ficava me cobrando isso. Meu Deus, eu não tenho testemunho de vida, assim, sobrenatural, como muitos têm, né? Eu não me viciei em drogas, eu não fui do álcool, né? E uma vez Deus, Ele falou muito profundamente no meu coração que o maior testemunho quem tinha era eu. Amém. Né? Eu que tinha o maior testemunho, porque eu nunca abandonei Ele. Glória a Deus. Então, tipo assim como toda adolescência, a minha adolescência foi muito conturbada, né? Sempre tive um pai que era presente, mas não era presente, então isso era difícil para mim aceitar Deus como meu pai, né? Era muito complicado. A questão da figura masculina, a figura do pai na minha vida era muito difícil. Importante, né? E isso era muito importante, porque é ali que o meu caráter ia se formar, claro, né? Mas desde então, a minha adolescência aprontei bastante também, né? Como dizem, né? Eu nunca cheguei a me desviar da igreja, mas era aquele crente sem compromisso. Né? Já é um testemunho. Já é um testemunho, né? Eu era aquele crente sem compromisso, porque eu era crente por nome, né? Porque eu levava, assim, um título, né? Um rótulo. Claro. De que era crente. Até eu congregava numa igreja e eu brincava que o meu sobrenome era o nome dessa igreja, né? Era o Éder da tal igreja, né? As pessoas não sabiam o meu sobrenome. E eu sempre aprontava muito, mas assim, desde sempre eu sabia o que era a diferença do que era o pecado e do que era uma vida em santidade. Amém. Posso dizer então que tu era o crente bonitinho de domingo? O crente bonitinho de domingo. Que muitas vezes nós encontramos nas igrejas ainda, né? Bastante. Tem muitos. Apenas convencidos e não convertidos. Né? E eu digo muito isso porque assim, ó, logo depois que daí eu fui pra faculdade e desde sempre a gente sempre fala, né? Antigamente os crentes não poderiam ir pra faculdade, porque lá na faculdade tu ia aprender, né, o que o mundo ensina. E daí aquilo aí poderia te tornar um pouco cético, poderia te tornar um pouco longe dos caminhos de Deus. Mas eu acreditava que isso daí era uma coisa que não podia acontecer. Não é porque tu é crente que tu não pode também ter um curso superior e tudo mais. E eu sempre tive um sonho de ser professor.
E quando eu fui para a faculdade, quem faz faculdade e serve a Deus sabe o quanto é difícil isso. É verdade. Né? Só que quando eu fui para a faculdade eu já estava numa idade um pouco assim, mais de maturidade espiritual. Amém. Então, eu creio que durante os 4 anos que eu fiquei na faculdade eu consegui fazer a diferença. Glória a Lá Deus. eu consegui deixar assim uma marca para os meus colegas. E foi muito especial porque eu sempre gostei de trabalhar em sala de aula, com adolescentes, né? Então hoje eu vejo muitos adolescentes e a minha vida ela é totalmente diferente da vida que eles levam, né? E eu sou um professor jovem, eu comecei a dar aula, né, há 5 anos atrás. Eu posso ser um exemplo de mãe, né? Não porque o meu filho está hoje aqui, mas o Cauã, ele sempre costuma chegar em casa, mãe, o professor tal é assim, e tu, ele sempre elogiou, Éder, assim, sabe? A gente ficava feliz, mas pelo fato também de tu ser cristão, tá ali um professor cristão, eu vi que né? ele se apegava muito a esse aspecto, né? Quando ele soube que eu era cristão, ele, opa! Glória a Deus! Isso é bom, né, pro aluno quando sabe disso, É verdade. assim, né? Então, assim, para eles é muito diferente. Então, no começo, assim, as primeiras turmas, já comecei trabalhando no ensino médio, eles brincavam que eu era o professor-aluno, né? Porque eu me misturava no meio deles e... Então, eu sempre tentei usar isso como um método de evangelismo também. Amém. Tipo, a minha vida é diferente da deles. E poder mostrar para as pessoas, né? Porque as pessoas rotulam muito o crente é isso, o crente é aquilo. E nós somos normais, né? Não, com certeza. Então, tipo assim, eu sempre busquei ter na minha vida uma santidade daquilo que eu aprendi, a minha base, né? Eu sou casado há 2 meses, eu posso dizer que eu tive um casamento em santidade. Amém. Eu entrei no casamento em santidade. Glória a Eu Deus. consegui viver isso, não tem? Tipo assim, para os outros parece loucura. Parece que isso não existe, isso nunca vai acontecer, né? Mas assim, a certeza e a convicção de que Deus pode fazer isso e tu viver isso é muito gratificante. Com certeza. Né? Então, acompanhar esses adolescentes nesse sentido de ser um professor cristão, ser esse exemplo, né? Aconteceu algo muito interessante há 1 semana atrás, aproximadamente, que foi colocado o vídeo do meu casamento no Facebook. E um ex-aluno meu do ensino médio, que já é formado, ele viu o vídeo do meu casamento. E ele disse assim: professor, eu nunca vi algo tão bonito, eu sei que eu só me deu aula 1 ano, faz tempo que a gente não conversa, mas eu nunca vi algo tão lindo e tal. Eu disse: não, isso é Deus que pode proporcionar. Ele assim, realmente, eu acho que vale a pena esperar mesmo, né? Porque quando Deus faz, eu disse, não, realmente, só Deus pode fazer isso. Daí ele assim, ó, professor, a gente nunca conversou muito profundamente nisso, mas eu queria te agradecer por me falar muito sem precisar falar nada. Olha só. E aquilo ali já me encheu o olho d'água, né? Eu tava sozinho em casa. Eu enchi o olho d'água e disse assim, porque é isso que o cristão busca, né? Eu disse assim, a gente não precisa hoje ficar aquele cristão chato pregando Jesus, mas a tua vida tem que pregar Jesus. Religiosidade. A tua vida tem que pregar Jesus, os teus atos têm que pregar Jesus. Mesmo. O que te difere do mundo? O que te difere são as tuas atitudes. É verdade. Quando as pessoas olham pra ti, ela vê que tu tem algo diferente. E é esse algo diferente que eles não têm. E que eles querem ter. Que eles querem ter. Então é sempre nesse aspecto que eu busquei ter a minha vida. Ontem eu estava escutando uma pregação, como eu havia conversado contigo, e o pastor falava assim, nós, para sermos cristãos verdadeiros, parecidos com Jesus, ele vai tirando lascas de nós, lascas, para cada vez nós sermos mais parecidos com ele. E por isso que às vezes é tão difícil, né, Éder? Eu acho assim, às vezes as pessoas olham, parece ser tão fácil a vida dela, parece ser tão fácil a vida do Éder, mas é tão difícil. Mas são essas lascas que são tiradas. Eu lidero o grupo de jovens da minha igreja, né? E geralmente eu costumo falar principalmente pros rapazes, assim, gente, não é porque você se converteu que a vida vai virar um mar de rosas. Eu disse assim, ó, a diferença é que agora tu vai ter onde solucionar o problema. Eu disse assim, é como se estivesse jogando um videogame. Só que antes tu passava todas as fases sem um bônus. Agora tu tem um bônus. Daí quando tu passa por uma fase difícil desse jogo, ou uma fase difícil da tua vida, tu tem onde socorrer o bônus. É o nitro, os pontinhos que tu vai passar. Verdade. É o diferencial, né? É verdade. Eu disse assim, uma vez uma amiga minha falou assim pra mim, né? Ele assim, Éder, eu tenho um abuso de ti porque parece que tu nunca tá triste.
Parece que... E realmente, quem convive comigo sabe que eu tô sempre de bom humor. Nossa, Né? E disse assim, parece que tu nunca tá triste, parece que tu nunca passa por luta. Eu disse, gente, o diferencial é que eu sei onde eu deposito a minha dor. Amém. Então, assim, ninguém é obrigado a ficar aqui aturando meus problemas. Eu sei quem eu deposito a minha dor. Eu sei, uma mensagem já né? pode passar para as muitas Não, com pra certeza. todos aí, né? Então, tipo assim, a dor que tem que ser depositada é em Deus. Deus Ele é o consolo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador. Ele deixaria um consolador. Só que muitas vezes as pessoas não se ligam que nós temos o consolador aqui. Ele nos deixou o consolador. Então nós temos momentos difíceis, eu passo por momentos de crise, tem momentos que eu fico nervoso, tem momentos que eu choro. Que nem aquele ditado, Senhor, me dá sabedoria, se tu me der força, eu esmago. Eu esmago um. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Então, esse é o diferencial, por isso que eu tô sempre de bom humor, assim, né? Por isso que eu tô sempre rindo, por isso que eu tô sempre brincalhão. Eu sempre falo assim, meus alunos não são problema, eles não precisam ficar aguentando. Eu acredito que a maioria dos alunos gostam bastante de mim por isso. Porque tem professores que brigam em casa e levam um problema para a sala de aula. Pior. Né? Daí não conversam com o aluno, não falam com o aluno. E o aluno ele passa mais tempo com o professor do que com os pais, às vezes. É verdade. Eu tenho alunos que eu vejo a semana inteira. Vão de manhã, vão de Vão tarde. de manhã, vão de tarde, a gente está toda a vida lá, é um relacionamento. Claro. Tem alunos que a gente pega do 6º ano, vai até o 3º ano do ensino médio. É verdade. É uma vida. Então, tu tem um relacionamento com eles também. Marca, então, né? Marca muito. Eu hoje passo essa por fase marca professores, muito. assim, que eu beijo, abraço e a gente nunca esquece assim, desses professores, né? É tão bom. Isso marca muito. É difícil tu não encontrar um grupo de amigos e de repente tu não começar a falar de escola e tu lembrar de um professor, né? Verdade. E eu sempre, quando eu me formei, eu pensava nisso. Eu assim, que tipo de professor eu quero ser, gente? E eu comecei a lembrar de professores que eu tive. Eu assim, não, eu quero ser aquele professor. Que as pessoas vão lembrar assim, ai, pelo amor de Deus, o Éder não, né? Ainda nem me fala desse carrasco. Eu quero que seja o Éder. Aquele carequinha não, né? Mas, ou não, eu tive um professor de geografia, não. A minha matéria já não é simpática, né? Eu gostava de geografia. Tem gente que tem muito trauma dessa disciplina. Então, assim, se eu sou professor de geografia, eu quero que a minha disciplina seja mais legal do currículo, né? Claro. E tudo isso eu acredito que está pregando Jesus também. Claro. Tudo isso está pregando Jesus. E os testemunhos? O que tu tem para contar pra gente, assim, o que Deus já fez, assim, que tu viu realmente que tu precisava de algo, necessitava de algo, ou tu passou por alguma tribulação, alguma luta muito, porque assim, como a gente conversou aqui, a gente passa, né? E que tu viu, assim, que não ia ter saída e que Deus, às vezes, nos prova para ser no tempo dele. Tu teria algo para contar, assim, pra gente? Teria alguns. Eu acredito que um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu acho que foi a morte do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. É mesmo? 17 anos. É por isso que tu comentou que a falta do teu pai... E daí... e eu lembro que assim, quando eu soube que ele tinha morrido, era como se eu visse a minha vida toda na frente e eu visse que ele não iria acompanhar aquilo ali. Mas ele morreu de repente? Ele morreu de um infarto, ele estava no volante. Ele teve um infarto no volante. E eu comecei a perceber que a partir daquele momento a minha vida não estava feita ainda, porque eu estava no ensino médio, eu sabia que ele tinha um sonho que eu completasse uma faculdade, ele queria que eu fizesse uma faculdade, ele não viria me formando, ele não viria eu me casando, ele não veria os netos dele que eu teria, né, os filhos, e aquilo ali pra mim foi um baque, assim. Eu quase cheguei a entrar em depressão. Eu acredito. Foi muito difícil pra mim mesmo, assim. Tu era completamente, certo, ligado a ele? Eu era muito ligado a ele, assim. E ele era cristão? Né? E eu acredito que, tipo, meu pai não era cristão. Não? Só porque, tipo assim, o meu pai era aquela pessoa que sempre que ele ia fazer um trabalho, meu pai era churrasqueiro. Trabalhava no Hotel Becker, trabalhou anos no Hotel Becker, né? E sempre que ele ia fazer um trabalho diferente, ele me levava. E aquele dia, justamente, ele não me levou. Mas eu não sei se é porque eu ficava me culpando, porque ele não me levava porque eu já tinha 17 anos. Tu entende? Entendo. Eu já era... Não tinha mais idade para ficar andando com ele de carro para ir trabalhar e ficar esperando ele assar churrasco pros outros. Claro. Né? Então eu fiquei me culpando muito por isso. Muito, muito, muito. E quando eu soube da morte dele, era como se viesse um baque. E aquilo ali demorou para mim voltar a respirar ainda. E a tua mãe? A minha mãe é a mesma coisa.
Ela era cristã? A minha mãe era cristã. Mas só ele que não era? Só ele que não era cristão. E foi muito difícil para nós nos aceitarmos, assim. Mas eu acredito que eu, de todos os irmãos, foi o que foi mais difícil, assim, a aceitação. Mas eu tive um processo de ministração, né? Porque eu não consegui... Imagina, com 17 anos eu já estava no ministério na igreja, né? Eu trabalho com danças há muitos anos na igreja também, né? Eu já tinha ministério, só que aquilo ali me bloqueou. Meu Deus. Aquilo me afastou de Deus de uma forma que... Foi. Mas tu quis meio que cobrar do Senhor? Não, era isso que eu ia falar agora. Eu não chega... O aspecto era assim, ó. Eu entendia que Deus não era culpado daquilo ali. Porque eu entendia, eu já tinha idade suficiente para entender que o salário do pecado era a morte. Então o salário do meu pai tinha chegado naquele momento. Eu tinha total... Às vezes as pessoas cobram, né? Por que que fulano morreu? Porque Deus ia querer isso. Às vezes as pessoas, ele era tão bom, ele era não sei o quê, mas morreu e Deus? Deus, aonde que tá Deus? Cadê Deus nesse momento, né? Por que que Deus levou, né? Isso. Principalmente quando é mais novo ainda. Meu pai ainda não era tão novo, né? Meu pai não era e era, ele morreu com 55 anos. Não, era novo. Né? Era novo ainda, né? Eu não chegava a culpar Deus por aquilo ali. Porque eu tinha entendimento que o salário do pecado era a morte. Então o meu pai tinha semeado aquilo ali. Só porque eu não conseguia admitir, talvez, a cobrança que eu poderia ter feito mais coisas que eu não fiz. Eu poderia ter falado de Cristo para ele, eu não falei. Eu poderia ter sido mais exemplo, eu não fui, né? Então eu me cobrava mais nesse sentido. E daí o meu relacionamento com Deus, ele foi tomando assim uma distância quilométrica, né? Mas aí depois eu comecei a ter um trabalho de ministração e tudo mais, e aí Deus começou a tratar o meu coração profundamente. E a tua mãe deve ter sofrido muito também. Também sofreu bastante. Porque é um momento assim que a mulher perdeu o marido... Ninguém quer, né? Ninguém quer. Uma vez eu escutei de um pastor algo que eu nunca esqueci, num velório ele falou. Ele assim, sabe por que que o homem não aceita perda? Porque tipo assim, ó, se tu parar pra notar, a única certeza que nós temos da vida é o quê? Que um dia nós vamos morrer. Nós morremos, né? É o ciclo da vida. Sim. Só que por que é tão inadmissível a gente aceitar que as pessoas morrem? Daí um pastor uma vez falou assim, ó, porque o ser humano ele não nasceu para morrer. O plano inicial de Deus não era a morte. O plano inicial de Deus era a vida eterna. Só porque o homem plantou a morte, o pecado trouxe a morte. No momento que o homem pecou, a morte entrou junto. Só que não é da vontade de Deus que o homem morra. Por isso que Jesus veio. Para que nós venhamos a ter a vida novamente. Porque talvez aqui nessa terra, talvez não, aqui nessa terra a nossa vida cabe. Só porque quando uma pessoa morre em Deus, o que acontece? Por mais que tu sente a dor da perda, tu tem a convicção de que um dia tu vai se encontrar com ela novamente. Porque ela vai viver ainda, né? Eu já passei por esse momento também de perder alguém, né? Que é o meu irmão. E muitos aí em Araranguá sabem. Pra mim foi muito difícil. Ele tinha 14 anos também e foi com um tiro na cabeça. Então, pra mim, eu também tinha uma família totalmente desestruturada, assim, pai e mãe separados, e sabe, minha vida era... E nós dois nos pegávamos um no outro. Né? Eu era a mãe dele, na verdade, assim, sabe? E a perda dele pra mim, e eu não tinha Jesus, sabe? E a minha mãe, ela tinha, mas não era um grande exemplo pra mim, sabe? Então era uma vida muito louca. A minha família mesmo, hoje, domingo agora no culto, a minha tia foi na igreja e ela me abraçou e disse pra mim, Nanda, a tia orava tanto por ti, porque eu olhava pra ti, eu não tinha esperança na tua vida. A minha única esperança era Jesus, mas era uma coisa que tu nunca queria. Porque eu nunca queria saber de Jesus. Eu era totalmente revoltada, sabe? Na verdade, eu achava que as festas e que as amizades, aquilo dali que ia me preencher. Mas eu nunca queria saber de Jesus. Uma época que eu comecei a ver que realmente eu precisava, porque eu estava vendo que eu estava me afundando. Mas eu ainda tive muita resistência por causa de sociedade e tal, e eu nunca ia, né? Mas quando eu me encontrei, hoje eu sou a mulher que tu tá vendo aí, né? Então, assim, a minha família mesmo diz hoje, tu é um exemplo pra gente, tu é o verdadeiro testemunho pra gente, pra nossa família. E a minha família hoje está toda desviada. E hoje eu estou na igreja, né? Então vai saber os planos de Deus nisso tudo, né? E foi difícil a perda do meu irmão, foi muito difícil. Eu engordei 10 quilos em 30 dias.
né? Foi assim, algo sobrenatural na minha vida, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, o que né, poderia acontecer se Ele também, com né? certeza. É que na verdade a gente não entende os planos de Deus. A gente não entende. Eu sempre brinco também que a gente é como um jogo de xadrez. Quem move as peças é Ele, a gente não está entendendo isso aí. o que está acontecendo. A gente não entende quando Deus nos tira uma pessoa, né? A gente não entende, talvez o que aquela pessoa era para cumprir era aquilo ali, né? Bem isso. Talvez a morte do teu irmão foi que te aproximou de Deus. Isso já aconteceu com várias pessoas também. Eu conheço pessoas que a mãe se matou e ele não admitia que a mãe se matou, mas hoje é uma pessoa que ela tem ministério, que tipo assim, uma pessoa totalmente ativa na igreja. Amém. Então, a morte da mãe, por mais que foi uma morte tão brutal, né? Mas que aproximou, Deus sabe o que faz. É verdade. Mas Deus transforma a maldição em bênção. Né? A nossa vida continua, né? Com certeza. Éder, eu queria que tu deixasse uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Eu estou pensando que estou na rádio já, nos ouvindo. Mas eu quero que tu deixe uma mensagem, né, como um grande homem de Deus, né? Deixar uma mensagem para as pessoas muitos que nos ouvem, que nos assistem, eles sempre me falam: Fernanda, é maravilhoso o teu programa, é uma bênção, a gente sente uma paz mesmo, a gente sente a presença de Deus em cada testemunho. E eu queria te pedir isso, para que passassem uma mensagem para eles, para esses que estão aflitos, né, que estão passando no deserto, que hoje está muito difícil os dias, né? O Apocalipse, eu posso dizer que está se aproximando, né? Muitas coisas estão aí. Que bom, tá na hora da gente voltar para casa. Tô doida para que Jesus volte. E então, assim, tá bem complicado mesmo. As pessoas estão desesperadas. A gente vê o dia a dia. E eu queria que tu me passasse uma mensagem para eles. A mensagem que eu posso passar é o seguinte: vale muito a pena servir a Deus, muito a pena. Assim, eu não me arrependo nenhum minuto sequer de ter investido a minha vida em Deus. Amém. De tudo aquilo que Ele fez na minha vida, tudo aquilo que Ele tem feito, né? A palavra diz que Ele restauraria a nossa sorte. Ele restaurou a minha sorte. Eu sou uma nova pessoa em Deus. E eu sei que, tipo assim, ainda existe muito mais para Ele fazer na minha vida. Eu acredito que Ele também tem muito mais para fazer nas vidas das pessoas que estão nos assistindo. E se um dia chegassem para mim, né? Eu sempre pego esse exemplo do meu pastor Jean. Se um dia chegassem para mim... Deixa um abraço para ele aqui. Um abraço, pastor Jean. Se um dia chegassem para mim, eu morresse e não tivesse céu, não existisse nada, tudo aquilo que foi me falado foi, como as pessoas dizem, um conto de fadas. Tudo isso aqui foi viagem, não existiu. Eu posso dizer que eu não me arrependo nenhum minuto sequer de ainda assim ter vivido a vida que eu vivi. Amém. Mesmo assim, vale muito a pena ser fiel a Deus. Amém. Essa é a mensagem que eu quero deixar. E não deixar, né, de buscar por algumas coisas que às vezes nos prendem, né? Porque Jesus está aí, tá tão bom servir ao Senhor, né? É aquilo que eu falava, né? Se existe alguma coisa que te aflige, você tem onde socorrer, né? Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, saber que tu pode ter... Uma vez eu ouvi também... Tô só usando exemplos de coisas que eu ouvi, né? Claro, mas é que eu vou lembrando. O Espírito Santo traz a memória. Uma vez eu ouvi assim, qual é a nossa diferença? Qual é a diferença daqueles que servem a Deus daqueles que não servem? Quer dizer que o cristão não é triste? Não, a diferença é que aqueles que não servem a Deus são tristes com momentos de alegria. Nós somos alegres com momentos de tristeza. Glória. É diferente. Bem diferente. Legal isso daí. Legal. Gostei. Éder, nosso programa está acabando. Quero agradecer a tua esposa também, que está aqui conosco. Mas ela não quis aparecer. É tímida. Deixa. Mas eu também era. Talvez uma próxima tu traz, ela também tem bastante testemunho para contar. Isso aí, meu filho também, Cauã, que está ali conosco, fiquei bem feliz, porque é o primeiro programa que ele vem fazer parte para escutar, e fiquei aquelas bem pontinhos feliz. A mais, de certo. Isso, amém. E eu te agradeço, Éder, obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, né? Amém. Eu vou deixar o convite também, nós vamos marcar para ir lá na rádio ao vivo também. Vamos, vai ser bênção lá. Vai ser, com certeza. E agradecer ao pastor Jean também, né? Que é onde a igreja que tu, né, congrega, que é lá na Quadrangular na Divinéia, né? Isso. Pastor Jean é uma bênção, ele já esteve aqui comigo. Foi uma bênção, gosto muito dele. E quero deixar um abraço para toda a igreja da Divinéia. E para os jovens também, para os interligados. Amém, com certeza. Deus abençoe a tua vida. Amém, Deus abençoe. E espero que este
nosso papo aí vá a muitos lugares. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, queridos. O Somos um Deus acaba por aqui com esse programa gostoso. Fizemos aqui no Hotel Morro dos Conventos. Friozinho aqui, né? Mas no meio da natureza, onde a presença do Senhor se faz. E fique com Deus. Você sabe que eu te amo, mas Jesus ama muito mais. Fiquem com Ele e até o próximo programa. Grande beijo.